de igualdade para dar legitimidade a essa negociação. E mais ainda, né, o que a reforma prevê desse ponto de vista de ampliar negociação, livre negociação, o trabalhador sozinho, moderno, senhor do seu destino, negociando com o trabalhador, com o empregador, isso é o que existia antes da CLT, né? É claro, no Brasil a locação de serviços, uma pessoa vender força de trabalho era regulamentado como locação de serviços. Isso existe no Brasil ainda no período da escravidão, quando começa a se regulamentar o trabalho do imigrante que chega no Brasil, para não escravo que vai trabalhar. Então, como que vai regulamentar o imigrante, porque o imigrante, né, não é protegido, etc. Esse imigrante vendia sua força de trabalho por meio de locação de serviço. Então, isso de locação de serviços, de venda de força de trabalho pelo livre ajuste, é o que existia desde 1830. Então, eles não estão indo para frente, né? Eles não são modernos no sentido de eles estão indo lá para 1830, né? O empregador pode, com o empregado, independente do seu salário, né, a cada ano fazer ali um termo de quitação dos direitos. Então, a pessoa estando empregada, trabalhando, dependendo, consequentemente, daquele emprego, é chamada e é posto para ela: declare aqui que você recebeu todos os seus direitos durante esse ano, que você não tem nada para reclamar. Então, uma pessoa que está dentro de um emprego, sob a dependência de preservar esse emprego, é colocada diante dessa situação de dizer explicitamente que foi tudo pago para ela, né? Ou seja, ela pede a possibilidade de depois tentar na justiça reaver algum direito? Segundo o projeto, não. Assinou isso aí, acabou. Está introjetado em todo trabalhador o fato de que, se ele reclamar os seus direitos trabalhando, ele pode ser, como eu disse, mandado embora. E não é por outra razão que, quando se fala das 3 milhões de reclamações trabalhistas na Justiça do Trabalho, né? São quantas reclamações e tal na Justiça do Trabalho? 99% dessas reclamações dizem respeito a ex-empregados, ou seja, são pessoas que não estão mais empregadas e só depois que perdem o seu emprego é que vão buscar os seus direitos. E o que essa reforma faz é uma reforma que, digamos assim, além disso, além dos aspectos de fragilização na relação de trabalho propriamente dita, ela se estende para a questão processual e transforma o processo em quase que um martírio mesmo para o trabalhador. Ele vai ter dificuldades no processo de atingir o seu direito. Mas uma empresa séria não vai fazer isto, né, com os seus trabalhadores. Mas se uma empresa séria não vai fazer isto, né, por que essa reforma então? Né? Para privilegiar a empresa que não é séria e que, tendo a possibilidade jurídica de fazer, então vai fazer. As pessoas estão me ouvindo, né? Trabalhadores, né? Sabe, que batem cartão de pontos que não correspondem à efetiva jornada de trabalho, que assinam recibos de salário que não correspondem efetivamente ao salário recebido, na prática do tal do salário por fora. As pessoas sabem que a supressão de direitos na realidade brasileira ocorre cotidianamente. O padrão regulatório do direito do trabalho, ele é um padrão de preservação do modelo. E ele preserva o modelo na medida em que ele impede que os empregadores concorram entre si dentro de uma perspectiva da redução dos direitos dos trabalhadores. Porque, se deixar livre, a tendência é essa, né? A tendência em nível mundial, inclusive de organização, inclusive por isso que existe um conceito que é um conceito de dumping social, né? Para produzir a regulação do ponto de vista estatal, do direito regulando, não é intervenção do Estado massacrando a liberdade, é uma intervenção para proteger o sistema, para que os empregadores não concorram dentro dessa perspectiva. E pode ser internacionalmente, mas pode ser no mesmo local, do jeito que está aberta a possibilidade que o negociado prevalece sobre a lei não é mais o parâmetro. O parâmetro é a força negocial. E quem tem força negocial é o grande capital.
dentro desse modelo capitalista, você imaginar que redução de custo para o empregador, tirando do trabalho, você pode imaginar redução de custo por outros mecanismos, tá? Mas redução de custo tirando do trabalho é autofágico. Porque se a faixa salarial do trabalhador, né, quer dizer, dentro de um país você tem um produto interno bruto, né, é aquilo que se produz, é a riqueza de um país, é aquilo que é o trabalho, só vem do trabalho. Se dessa riqueza você diminui a faixa de participação da classe trabalhadora, que é o que esse projeto propõe, não que ele propõe, mas que ele tem como efeito, você tem uma acumulação da riqueza, porque a riqueza vai continuar sendo produzida. Então a riqueza vai ficar mais acumulada. Então você tem um estímulo à acumulação da riqueza, e essa riqueza tende, no nosso caso brasileiro, a não ficar no Brasil, que se diga. E essa redução interna da faixa salarial, da riqueza dos trabalhadores, produz o quê? Um menor consumo.